Eu quero chegar na Fórmula 1. E quem não quer? Mais do que em qualquer outro lugar, na Fórmula 1 o dinheiro fala. Ah, só o dinheiro falando já serve? Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Oi! Sejam bem-vindos a mais um BFast Podcast. Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros, precisam ser rápidos. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? tá todo mundo preparado pro episódio dos Nepo Babies? Primeiro, gente, nós temos muitos novos inscritos no canal essa Muitos. semana. A gente teve um vídeo do Gasly, recorte do podcast, Bombou. aliás, que bombou um monte. Então sejam bem-vindos, aproveitem e já deixem os likes no começo do vídeo pro YouTube entender que vocês gostam desse conteúdo, pra nós é super importante. Pessoal do Spotify, quem ouviu no Spotify o episódio da semana passada, venha assistir no YouTube, porque a edição tá um primor. Ó, e eu falo, eu pessoalmente, Giovana, como uma pessoa que gosta de ouvir podcast no Spotify. E eu sei que tem o vídeo, mas a gente põe o vídeo no YouTube. Então, Sim. assim, digamos que a gente se esforçou na edição do último. E eu acho que ficou legal. Mas esse episódio, a gente vai voltar um pouco às raízes do BFast. Porque não sei se foi um dos primeiros, mas há muito tempo atrás a gente fez um episódio sobre Nepo Babies. E a gente sentiu a necessidade de dar uma renovada no assunto. Por quê? Lance Stroll, no seu comportamento de solteiro, tá dando view nos stories do BFast. E aí, começou uma campanha dos fasters para que nós começássemos a fazer 1 minuto Lance Stroll nos episódios. Será que Lance Stroll ganhará 1 minuto nesse episódio juntamente com Carlos Sainz e Fernando Alonso? Não sei dizer pra vocês. Não, é que assim, olha, vocês têm que ver que o Fernando Alonso e o Carlos Sainz, eles batalharam muito pra conquistar o minuto deles, né? Sim. Então, assim... Inclusive, hoje bloqueei uma hater do Carlos Sainz. Ai, eu vi aquele comentário. Eu, hein? Nossa. Eu vi, eu era uma landete ainda por cima, né? Era Mas esse aí? não me importa, era esse aí. Ai, gente, vocês, a galera do Carlando, vocês têm que reagir a isso. É? Mas assim, vocês sabem, né, que o nepotismo, ele existe há muito tempo na história do mundo, né? Momento Sim. edificante. E graças à internet, os bem-nascidos privilegiados foram batizados por Nepo Babies. Sim, Nepo Baby já virou uma entidade da internet, todo mundo... Sim. E assim, em relação de amor e ódio, mas todo mundo tem o seu Nepo Baby favorito, né? É, especialmente na Fórmula 1, que ela é a terra dos bem-nascidos. Exato. E, ó, gente, bem-nascidos, por favor, né, gente? Nesse recorte, que Exato. todos nós somos bem-nascidos, né? Mas, sabe, hoje eu fiquei pensando sobre isso, Oi. escrevendo o roteiro e tal, e assim, antigamente, sobre as meninas, se dizia assim, ai, a fulana é uma patricinha, ai, a Beltrã é uma patricinha. Hoje, eu acho que as patricinhas são as it girls. Sim, teve essa atualização Eu do acho que termo, teve essa assim. atualização. Só que o masculino de patricinha O Mauricinho. era o Mauricinho. Só que tinha um tom pejorativo. Sim. Era uma coisa meio assim, sabe? Mais do que a Patricinha, Mais né? do que a Patricinha. Porque a Patricinha, obviamente... Podia ser uma menina vaidosa, uma Isso. menina, enfim. Bem-vinda ao mundo das mulheres, onde ser bonita conta muito. Sim. E isso era uma coisa valorizada, desejada Sim, e aham. tal. E em relação aos meninos, não era dessa forma. E aí, Uhum. eu perguntei ao ChatGPT. Por essa vocês não esperavam? Eu perguntei pro ChatGPT como ele me definiria os mauricinhos. Ai, o que ele te definiu? Olha só, eu vou ler pra vocês. Na classificação do ChatGPT, os mauricinhos eram homens que se importavam muito com a aparência. Vai fazendo bingo aí. Tá. Aparência. Tá? Se importavam com marcas de roupas, Sim. carros de luxo, Sim. Carros de luxo. festas exclusivas Sim. e tem uma atitude um tanto elitista. 5, perfeito. Eu queria saber se, já que as patricinhas são as novas it girls, os mauricinhos podem ser os novos lancezinhos? Gente! Ai, eu arrasei. eu acho Ó, que sim. começou assim, minuto 4 do episódio. Gente, os lancezinhos. Sim. Olha, eu acho que combinou também com os landinhos, os Carlinhos. Mas nesse episódio... É que Carlinhos me lembra do Carlinhos Maia, não. Melhor lancezinho mesmo. Ó, diante do abaixo-assinado que rolou nos stories do BFast essa semana, Sim. está começando agora o inédito Minuto Lance Stroll. Por essa vocês não esperavam. Com a participação Da maior Lancete que acompanha o BFast, a Bia. A Bia, Tá? ela
colaborou com a gente pra fazer o Minuto Lance Stroll. Ela é a melhor pessoa pra fazer esse minuto. Ela pediu que tivesse um minuto, então eu falei pra ela, vou te chamar pra fazer. Ela falou, eu faço. Vamos ver o Minuto Lance Stroll da Bia. Ei, veio aí o Minuto Lance Stroll. Quando o assunto é o Lance, eu acho que o X da questão sempre é ocupar uma vaga quando já existem tão poucas vagas, sabe? E eu sinceramente acho que a Fórmula 1 é um esporte tão pouco inclusivo que nem cabe a discussão sobre o mérito, sabe? E aí ele tendo o assento dele, ele é um piloto de fundo de grid, gente. E ele é um piloto de fundo de grid super honesto. Ele tá longe de ser o terror todo que pintam sobre ele. Sem contar que ele é bonito demais, gente. Que isso? E qualquer coisa também, a gente bota nosso capacetinho e vai pras trincheiras defender nosso Nepo Baby favorito. E tá tudo bem. Arrasou. Muito obrigada, Bia. Eu acho assim, olha, o Lance nunca foi tão bem representado no Bifest e olha que a gente não é hater. A gente não é gente hater não dele. Mas eu gostei muito de várias coisas que a Bia falou. Porque às vezes é muito fácil a gente ter a impressão de que nossa, a fulana é muito fã do fulano. Então ela vai só passar pano, tipo assim, não, ele é o mais perfeito, é o mais... Não, tipo assim, ele é um piloto de fundo de grid. Honesto! Isso. É um piloto honesto, sabe? E é verdade. Eu não acho que, assim, porque eu tenho a minha teoria de que, assim, tudo bem, o Lance tá ali porque o pai dele tá envolvido no esporte, tem muito dinheiro. Sim. Se o Lance fosse sempre o P20, ele não ia estar até agora onde ele tá. Não, tem coisas Não ia que se aguentar ali. Não seria sustentável, né? Mas sabe, até conversando com a Ana Cláudia esses dias, a Ana também é uma faster muito assídua. E A Ana é Carlete. A Ana é Carlete. E aí, quando o Lance viu os nossos stories e tal, ela me mandou assim, gente, mas o Lance tá muito solteiro, ele não perde uma notificação. E é verdade. Inclusive, eu quero já dizer pra vocês que na próxima vez que ele der view nos nossos stories, serão somadas 3 vezes, daí nós vamos considerar ele um faster, tá? Ele pode pedir música se ele Isso, quiser no mas Bifest. enquanto ele não conquista esse título nichado, uma coisa que é legal falar a respeito do Lance, por exemplo, e nós vamos pegar ele porque, assim, gente, ele é o testa de ferro dos Nepo Babies, né? Embora tenhamos vários Nepo Babies. Embora quem ali não é Nepo Baby, poucos. Essa conversa vai voltar no podcast. Mas o Lance, ele... Eu fui dar uma pesquisada pra entender como é que ele tinha começado a carreira dele, e tem muitos aspectos muito interessantes que eu acho que vale muito a pena a gente começar a discorrer sobre o assunto falando sobre isso. Ah, legal. Que, por exemplo, ele foi campeão da Fórmula 3 e ele saiu da Fórmula 3 direto pra Fórmula 1. Ele não correu Fórmula 2. Tipo isso, o Max Verstappen. Tipo o Verstappen. E isso pode ser visto dos dois jeitos, né? Pode ser visto como uma pessoa tão promissora quanto Max Verstappen, que depois chega numa categoria e se confirma campeão dessa categoria. Max Verstappen, que também é Nepo Baby. Sim. Ou então, uma pessoa que tu vai lá e tem muito incentivo, muita grana, e ela consegue chegar assim, simplesmente pelo acesso. Detalhes, tá? O Lance estreia na Williams. E o mercado da Fórmula 1 começou a reparar que em algum momento esse menino teria um assento no grid. Isso eu achei muito interessante. Porque mais pra frente a gente vai trazer... Antes dele chegar, né? Antes dele chegar. E mais pra frente a gente vai trazer um exemplo de uma família que fez uma escolha entre 2 filhos que poderiam ser promissores. Sim. E nesse caso, já se entendeu que o Lance em algum momento estaria no grid. Porque o Lawrence, pai do Lance, é muito fã de Fórmula 1. E ele era patrocinador da Ferrari na época do Schumacher. Sim. E aí, enquanto isso, o Lance Ele era da academia. Isso aí, Uhum. é isso mesmo. Tem fotinho do Lance abraçado no Fofo. Alonso e no Massa, 2 colegas de equipe dele, né? Sim. Ele foi colega do Dos Massa dois. e atualmente do Alonso. Mas, Blusinha da Ferrari. arrasou? Só que o que aconteceu? O Lawrence retirou o patrocínio e em seguida o Lance assina por 2 anos como piloto de desenvolvimento da Williams, e depois, quando ele estreia na Fórmula 1, ele estreia como piloto da Williams naquela saída que o Massa anuncia que vai aposentar, daí ele não aposenta, daí ele volta, sabe? Sim, Foi- que aí tinha o foi naquele- Bottas e Isso aí, aham. da função com Bottas. Bom, e nesse meio tempo, a negociação era entre Williams e Sauber. E por que eu tô trazendo essa questão específica? Primeiro, porque o mercado entendeu quem ia retirar o patrocínio, da onde ia levar, o menino saiu de um lado para outro e tal. Mas, por exemplo, Carlos Sainz, não é o minuto Carlos Sainz ainda, o Carlos Sainz fez exatamente esse movimento. Ele negociou com a Sauber, ele negociou com a Williams, e daí chegou um determinado momento e ele fez uma escolha. Será que foi uma boa escolha? Não sei.
Pro Lance foi, né? O Lance tá lá até agora. Depois ele foi pra aquela Racing Point. Sim, porque o pai dele comprou, porque deu um monte de problema com um empresário que era o Vijay, que era o dono da Force India na época, Sahara Force India. Sim. Enfim, todo uma outra formiga. Uma outra coisa. Mas o Lance, no primeiro ano dele de Fórmula 1, ele... e acredito que esse título seja dele até hoje, mas naquele ano, com certeza, era dele. Foi o jovem estreante mais jovem a chegar a um pódio na Fórmula 1. Sim, ele teve os seus louros, né? Ele teve um P3 no Azerbaijão. Ele tem uma pole, eu não lembro se foi no primeiro ano, mas ele fez uma pole. Eu não lembro também, sinceramente. Eu acho que foi de cor de rosa, então não foi no primeiro ano. Então tá. Mas, assim, tudo bem que a gente conhece o Lance, né? Tipo, como embaixador do... não dou confiança pra ficante. O que é correto da parte dele, né? Um lance. Eu sei que a gente tem esse viés. Mas isso que a Bia trouxe é perfeito. Assim, ele ficou como testa de ferro dos Nepo Babies, porque o pai dele comprou... grande parte de uma equipe de Fórmula 1 e muita gente atrela o fato de ele estar lá a isso e a falta de oportunidades do Drogovic também a isso. Sim, aí a gente fica batendo mais ainda nessa tecla, né? Mas ele não é um piloto de se jogar fora, porque ali não tem nenhum piloto de se jogar fora, porque só a grana não segura ninguém. Não, eu acho isso muito legal da gente falar, porque eu acho que tem a ver também com aquilo que a Bia falou no áudio dela, que a Fórmula 1 são 20 assentos no mundo inteiro. Isso. É um esporte tão excludente que quase não vale a pena a gente falar de... Não lembro qual a palavra que ela usou, mas mérito. Não vale a pena a gente falar de mérito. Porque assim... Pensa assim, num mundo perfeito, como é que a gente vai garantir que são as 20 pessoas que mais merecem estar ali no mundo inteiro? Primeiramente, isso aí não existe em nenhum lugar da vida. Quem dirá na Fórmula 1. Essa é uma garantia que não existe, né? Não, exatamente. Tanto que tem gente que tem contrato de 5 corridas, tem gente que tem um contrato de uma temporada inteira e chega no meio dela é substituído de uma hora pra outra. Exatamente. E assim, se fossem, 500 pilotos de Fórmula 1 no mundo, já aí talvez fosse uma outra história, mas são 20, sabe? E ainda assim seria uma amostragem pequena. Ainda assim seria uma amostragem pequena. Então, eu acho muito interessante a gente pensar nisso, porque o que a gente precisa fazer pra chegar na Fórmula 1? Tem uma coisa que eu acho que é uma diferença legal de se fazer. Sabe quando a gente separa família de parente? Só que aí é mais ou menos essa sugestão que eu vou trazer pra vocês. Mas assim, eu acho que tem que separar a influência por influência, o parentesco, sabe assim? Sim. E também o dinheiro. Eu acho que é um conjunto, uma pessoa muito influente, com muito dinheiro, e que ao mesmo tempo ela tem acesso, esse é o conjunto que mais tem chance de prosperar. Sim, eu perfeitamente. E ainda assim não é uma garantia. Não, mas é exatamente isso, porque assim, são 20 assentos de Fórmula 1 no mundo. Ok, vocês acham que só tem 20 Nepo Babies no mundo que querem esses assentos? Claro que não. Inclusive, nem todo mundo que tá ali é Nepo Baby. Então, assim, vocês acham que, então a gente consegue acomodar todo... Não, tem Nepo Baby que fica dentro e Nepo Baby que fica fora. Aí a gente entra nas nuances do Nepo Baby. Olha que edificante esse episódio. Não, edificantíssimo, né? Porque, assim, eu fiquei pensando sobre isso, sobre quem que é Nepo Baby, mas que não é tão Nepo Baby assim. Porque, bem ou mal, a Fórmula 1, como uma entidade, assim, é um lugar que a gente tem muita gente que é filho do fulano de tal que também é envolvido. Sim. Que nem a gente falou, a gente tá falando do Lance, aí falou do Max. O Max é um Nepo Baby. Aí tem Nepo Baby com mais influência e Nepo Baby com menos influência. Sim. O Magnussen é um Nepo Baby da Fórmula 1. Sim. Que o pai dele teve uma influência muito mais financeira do que realmente influência ali pra botar ele dentro, se tu for considerar. Claro. Mas assim, eu fiquei pensando em alguns nomes que a gente tem na Fórmula 2, Fórmula 3, que são Nepo Babies e que a gente... E que são pessoas que já fazem um investimento muito alto, ainda naquela etapa de que tu tá só colocando dinheiro. Sim. Tu ainda não começou a receber salário. Os patrocínios, normalmente, eles são pra dar conta das contas mesmo que existem ali, né? Não começou a ser lucrativo. Sim, e a gente fala muito da Fórmula 1, mas a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também são relativamente excludentes. Então, claro. Ainda mais agora que só tem uma Fórmula 3. Antes, Fórmula 3 era Fórmula 4. Tinha tudo que é lugar do mundo, enfim. Aí, GP3 e, enfim. Claro. Mas... Pensando agora, a gente tem, por exemplo, tem o Sebastian Montoya da Fórmula 2. Se não me engano, é com a Prema que ele vai correr esse ano. Que ele é filho do Juan Pablo Montoya, que foi um piloto de muitos méritos, um piloto excelente, correu pela Williams, enfim.
E é um piloto que, do meu ponto de vista, vão ter que se alinhar, assim, a muitas estrelas pra ele entrar na Fórmula 1 um dia. Sim. Não é porque ele seja ruim, mas é porque, assim, a influência do pai dele vai só até a página 2, sabe? Sim. O pai dele entra com dinheiro, ele com certeza conhece muita gente, pode apresentar, tarará. Mas, Sim. assim, antes dele tem muitos outros nomes com muito mais influência que vão passar na frente, sabe? Sim. Mesma Porque coisa. só o dinheiro não dá conta de fazer isso. Sim. Apesar das quantias nababescas que a gente... ridiculamente enormes. Não, exatamente. E até influência. Tudo bem, tu tem influência, parabéns. Mas tem outra pessoa que tem mais influência do que tu, também talvez a tua influência não te seja tira do suficiente. páreo. Que nem e também tem um menino que vai estrear agora na Fórmula 3, que é o Charlie Wurz. Que ele é filho do Alex Wurz, que foi piloto de Fórmula 1. E que hoje em dia ele continua envolvido na Fórmula 1 porque ele é o presidente da GPDA. Sim. Que é, enfim, o Russell é o representante dos pilotos, mas o Alex, ele continua sendo meio que o coordenador. Eu não sei muito como é que é o cargo dele ali, mas ele continua envolvidíssimo na Fórmula 1. Pensa, nossa, um cara super influente. Ok, também tem dificuldade de ver o Charlie avançando, a não ser que muitas estrelas se alinhem e realmente não seja um timing perfeito, época de vacas gordas, mas sabe? aí, Essas coisas assim. Vamos pensar o seguinte, por exemplo, Oscar Piastri. Sim. Oscar Piastri é um menino que saiu do seu país, Nossa, o Oscar é um ótimo exemplo. que veio morar na Europa, jovem, sozinho, que a família bancou esse Que investimento. não é Nepo Baby. Que não é Nepo Baby. É que assim, tem que... o tempo todo a gente tem que fazer essas observações. Gente, não tem ninguém ali passando necessidade. Sim, ninguém tá... Entendeu? O pessoal Isso aí de costuma- passar necessidade foi na época do Ocon. Não, que nem o pessoal faz aquelas piadas com o colapinto. Tipo assim, sai em algum lugar, sai no Twitter, no F1 Gossip. O Franco Colapinto estava em tal lugar. As pessoas, aposto que ele foi de ônibus, hahaha. Tipo, gente, não é esse nível. Sim, eu espero que não tenha a ver com o fato dele ser latino. Espero que o Gabriel Bortoleto não passe por isso. Não, mas é que o Franco Colapinto, ele... É que ele tem esse jeito desapegado. Não, e ele expôs bastante as dificuldades financeiras que ele teve na Fórmula 2, especialmente. Ele não ia ter dinheiro pra terminar a temporada. Que bom que não precisou, né? Que foi pra Fórmula 1. Viu só? Mas enfim. Deus sabe o que faz. Mas aí ele conseguiu uns patrocínios. Mas é que o Franco, ele expôs bastante, então eu entendo o pessoal pegar mais no pé dele por causa disso. Não, beleza. Mas foi mais pra ilustrar que, assim, não é nesse nível. Sim, mas, por exemplo, o que a gente tava falando do Piastri. A família fez esse investimento, e não é só um investimento financeiro, né? Tipo, é um investimento emocional. Tu, pai, mãe, né, decide mandar o teu filho pra morar na Europa com 13 anos, sozinho, longe de todo mundo. Eles estão na Austrália, não é que troca de país dentro da Europa. Inclusive, pra quem fala inglês, tem um podcast muito legal do Red Flags, que eles entrevistaram a mãe do Oscar. É um episódio muito legal, super longo. Mas e ela, além de ser mãe do Oscar, ela é muito fã / mãe do Yuki. Sim. Então, assim, vale muito a pena também por esse critério. E ela é muito querida, carismática, e ela conta bem, tipo, francamente o lado dela da história. E é uma entrevista muito legal de assistir. Se alguém não assistiu, a Nicole Piastri no Red Flags Podcast. É que ela conta de um jeito doce, mas sem romantizar a situação, que hoje em dia valeu a pena pra família dela, né? Claro. Esse investimento, essa distância, esse desprendimento, no final das contas, deu certo pra eles. Sim, exatamente. E também é muito fácil, tipo, tu contar todas as tuas dificuldades e tal, depois de dar certo, né? Tipo, fracassar em público é sempre mais difícil do que ter sucesso em público. Sim, com certeza. Né? E eu acho muito legal a gente fazer essa diferença pensando no Piastri, de que sim, tudo bem, o Oscar, ele não é um Nepo Baby. Inclusive, ele é considerado um piloto financeiramente normal ali no meio, o que já é bizarro de pensar que a família dele teve que bancar ele e tudo mais, enfim. Assim, eu achei muito legal essa noção que, por exemplo, porque o pai do Oscar, ele é um empresário do ramo automotivo, mas nada a ver com a Fórmula 1. Sim. Mas aí ele teve o amigo do amigo que conhecia o ex-piloto de Fórmula 1 do país dele, que topou ser empresário do filho. E então, aí ele colocou esse elemento da influência e das conexões que ele não tinha. Então, assim, não é porque tu não é Nepo Baby que também tu não vai conseguir essa influência. Tanto a gente vê todos os meninos que o Alonso agencia, por exemplo. Vários ex-pilotos têm esse envolvimento. Então, eu acho muito interessante a gente pensar desse tipo de influência, porque a gente fala Nepo Baby, mas na real é influência, né? A gente ter o pezinho ali dentro. Inclusive, eu acho que tem uma conta que ela é injusta pra Fórmula 1, porque vamos considerar o critério dos mauricinhos, como a gente estava falando. Se for pensar o seguinte, um mauricinho, ele vai acessar a Fórmula 2, ele vai acessar a Fórmula 3, porque, na maioria das vezes, ele vai conseguir esse acesso, porque é só pagar.
sabe? E aí, por que sendo só pagar, ele não chega na Fórmula 1? Porque o talento também conta. O talento também conta. Tipo assim, ele faz parte dessa equação. Apesar de que, às vezes, a gente sente por certas situações que nos parecem injustas. E aí, então, fica aquela coisa como se... uma pessoa muito talentosa foi preterida só por uma pessoa muito rica. E na maioria das vezes é uma pessoa que também é talentosa, mas ela tinha, de fato, mais dinheiro e mais influência. Eu acho que a equação ficou diferente, ela né? fica diferente e a Fórmula 1 é muito taxada por isso, pelos Nepo Babies e pela injustiça das escolhas de assentos. Quando, na verdade, grana por grana, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 são bem mais injustas. Porque se tu tiver bastante grana, tu nem precisa ter tanto talento assim. Sim, é verdade. Sabe? E eu fiquei pensando muito agora, isso aqui, inclusive, opinião minha, né? Não, enfim, falando em nome do Aqui é tudo opinião nossa, Sim. né, gente? Quando não for opinião nossa, a gente fala de onde é. Você a já gente deve dá ter os reparado. créditos. Mas Mas eu tava pensando muito na situação do Durham. Porque assim, tava todo mundo falando que ele ia ter só 5 corridas no contrato. Teve gente agora falando que ele tem 6 corridas no contrato. Não sei se eles incluíram Abu Dhabi. Lá vem o Bratori, lá vem. Bah, eu nem ia falar do Bratori. Não acredito. Não, o que eu ia falar é que o Jack Durham, ele é um Nepo Baby do automobilismo. Sim. Que o pai dele é super campeão de moto, o Mick Durham. Só que, além dele ser muito campeão, muitos ali são filhos de muitos campeões, enfim. Gente, ano passado, a gente tava agradecendo ao menino Jack Durham, que participava das transmissões da Fórmula 1 TV. Sim. Emprestava sua sacada em Mônaco para que eles pudessem alocar uma câmera. Sim, Esse ano a vamos família falar... Durham contribui para as transmissões da Fórmula 1 TV. Esse ano vamos falar do menino Durham no grid da Fórmula 1. Se ele- Melhorou bem pra ele. Se ele ainda estiver lá em Mônaco, será que ele vai emprestar sacada de novo em Mônaco? Ai, gente, Mônaco vai ser qual corrida? Mas vai ser eu acho que já ótimo. foi 5. Não, 5 sim. Tô fazendo uma conta rápida aqui. Não. Não, olha, Bom, pelo menos eu construí um bom recorte. Vamos Qual lembrar. O será? episódio dos Nepo Babies. onde estará o Jack Durham em Mônaco? Na Isso. sacada ou no carro? Isso. Vamos ver isso daí. Isso nós temos que colocar no bingo. Vamos. Futuro do Jack Durham. O bingo vem aí, O gente. bingo vem aí, pessoal. Calma. Falta quase 2 meses. Mas eu fiquei pensando muito no Jack Durham, porque ele tem muitos méritos como piloto. A gente viu, ele não fez feio em Abu Dhabi, inclusive na Fórmula 1, já na sua estreia. Ele anda direitinho. Ele andou direitinho na Fórmula 3, Sim. Fórmula 2, não foi campeão, mas andou direitinho. Só que, tipo assim, convenhamos que se ele não fosse filho do pai dele, pô, um contrato de 5 corridas, quem é que fecha um contrato de 5 corridas na Fórmula 1, sabe? Mas é isso aí. E o pai dele é um cara muito bem quisto, ele tem muitos amigos, tipo, ele é um cara sociável. É aquela oportunidade, assim, que a pessoa tem que pegar. E tem um outro detalhe. Ele é BFF do Mick Schumacher. Porque o pai dele é BFF do Schumacher. O Schumacher. Sim. Aí, minha gente, o Mick Schumacher deve ter dado a real pra ele. Falou, ó, amado, é isso aí que estão te oferecendo? Alguém te ofereceu uma coisa melhor? Então Tu pega, vai. Claro, o amigo é assim. Eu, pessoalmente, tava torcendo pra ele fazer tipo o Oscar Piastri e botar um tweet. Eu vou pra outro lugar, vocês não sabem pra onde. Porque eu gosto do drama. E aí ia Sim. ser mais um foragido da Alpine. Sim. Agora tem um outro aspecto de Nepo Babies que eu gostaria de ilustrar com pessoas do showbiz. Porque é isso aí, né, gente? É bom humor e baixa expectativa. Tá te incluindo nas pessoas do showbiz. Não tô não. Mas eu vi uma entrevista com a Gwyneth Paltrow, que foi casada com o cara do Coldplay, o Chris Martin. E eles têm 2 filhos. Uma se chama Apple. Ai, gente. O outro eu não sei o nome. Esses dias eu vi uma criança que se chama Ocean. Eu sei, é um filho é porto-alegrense, né? Porto-alegrense, Eu sei. que é pior. Tô ligada A no Ocean. Apple não é porto-alegrense. Tô ligada no Ocean. Bom, e aí a mãe estava defendendo o direito dos seus filhos, né, de exercerem os seus direitos de serem Nepo Babies. Sim. Eu achei bonito da parte dela. Eu isso, acho a cara da Gwyneth Paltrow fazer isso. tá? A Gwyneth, aliás, está muito em pauta atualmente por causa daquela vez que ela ganhou o Oscar e não foi a Fernanda Montenegro. Isso. É verdade. Ela ganhou por Shakespeare Apaixonado. Sim. Devia ter sido a Fernanda Montenegro. Meio ruim, né? Mas agora nós vamos fazer... Esse Oscar vai ser um Oscar de reparação histórica. Vai estar lá a Demi Moore olhando e a Fernanda Torres ganhando. Porque a Demi Moore entrou numa equação, não sei. Mas é porque eu sei que tá concorrendo junto com ela. Bom, mas tá. Vamos que vamos. O que ela falou sobre os filhos? Ela falou assim, gente, qual é o problema dos filhos quererem seguir a mesma carreira dos pais? Ai, que amor.
e ter as portas do showbiz abertas pra ele. Aí, então, eu vou explicar pra ela qual é o problema. O negócio é o seguinte. São uma coisa, outra coisa. Sim. Os filhos quererem seguir a carreira dos pais, ora, não tem problema nenhum. Às vezes o problema é falta de inteligência, mas daí também não é problema nosso. É falta de capacidade, né? Não, tudo bem. Mas assim, isso não é um problema, absolutamente. Não. Agora, as portas do showbiz serem abertas porque ele é filho, ela é filha, aí eu acho que talvez tenha algum problema. É porque tem é diferente tu ter a oportunidade, tipo assim... sei lá, é amigo do meu pai, então eu conheço, eles se conhecem, não sei o que. Agora, é diferente ele ganhar um papel por causa disso, sabe? Mas é que eu fiquei pensando sobre isso e eu acho que não podemos pensar enquanto fãs. Vamos pensar enquanto pessoas. Sim. O problema disso está no sentido de que uma boa oportunidade deixaria de ser entregue a uma pessoa com mais talento para uma pessoa com mais influência. Isso é um problema, que daí os fãs olham pra isso e pensam, tipo, nossa, que injustiça. Nossa, não deveria ter sido dessa forma. E às vezes, o Nepo Baby em si, ele também é talentoso. Como a gente tá falando da Fórmula 1. O Max Verstappen. Mas pra mim, o maior problema de todos esses, o maior problema que existe em relação a isso, é que essas figuras que são pais de Nepo Babies em potencial... Em potencial? Não. Essas crianças, esses filhos dessas pessoas e essas pessoas, eles têm certeza que as oportunidades são dessas pessoas só porque elas são aquelas pessoas. Sim. Sabe? Então, assim, olha, eu fui piloto, então o meu filho, obviamente, vai ter um assento na Fórmula 1. Entendeu? Não é óbvio que ninguém vai ter um assento na Fórmula 1. Pra mim, esse é o problema. Entendeu? É que essas pessoas, elas... tem certeza que ali é um lugar disso. E eu entendo que tem uma questão cultural de mostrar para as pessoas que de fato foi uma certeza que pode ser alimentada por um tempo. Mas assim, isso pra mim é a parte mais irritante. Sinceramente, eu não me irrito com os Nepo Babies. Não. Eu me irrito com essa certeza dessa garantia. Que ninguém tem garantia de nada. Não, exatamente. E eu acho muito legal a gente pensar. Porque assim, falando não dos Nepo Babies, mas dos Nepo Papis. Que a gente, na Fórmula 1, nós temos 2 pares de pai e filho campeões mundiais, que são os Hills e os Rosbergs. Uhum. E eu vi uma entrevista muito legal que o Martin Brundle fez com o pai e filho Rosberg, o Nico e o Keck. Que deles comentando que quando, obviamente, o cara ele foi campeão mundial, seu filho também, então ali não falta talento, né? Claro. Tipo assim, uma coisa é te colocar ali dentro, outra coisa é tu ir lá e ser campeão mundial. Mas... Veja Lance Stroll. Sim, isso aí. E veja o Max. Acho um ótimo paralelo, inclusive. Contando na entrevista, inclusive, o Keck Rosberg é um cara que dá muito pouco entrevista, falando que quando o filho dele começou a avançar nas categorias, que ele é super envolvido, tipo, ele era o pai que levava no kart, que ajudava com as coisas. Bem participativo. É muito legal ver da perspectiva do pai, porque ele falou assim, quando ele começou a avançar nas categorias, eu não gostava mais de ficar na garagem. Eu não queria tirar a atenção do menino e também não queria botar nele esse peso de, porque o pai dele tá ali, tá olhando, tá não sei o que. E eu entendo a perspectiva do pai, por exemplo, tipo, olha, eu posso proporcionar alguma coisa assim pro meu filho, porque eu não faria. Eu entendo essa perspectiva. Eu entendo também. Mas é diferente, por exemplo. Então, assim, olha, então o pai conectou com as empresas que patrocinavam ele na época. Olha, esse aqui é o meu filho. Isso. Ele tem uma boa amizade com os mecânicos, com o pessoal da equipe. Exato. Dá aquela enturmada no pessoal, entendeu? Exatamente. Eu acho que até um certo ponto, tipo assim, se eu tivesse condições de dar tudo do bom, do melhor pro meu filho, eu também daria, sabe? Sabe que eu vi uma entrevista, eu não sei se vocês conhecem, eu acho que a gente tem uma turma grande aqui do TikTok e vocês devem conhecer a Isa Scherer, que ela venceu o Masterchef e ela é filha do campeão olímpico de natação Fernando Scherer, o Xuxa. Uhum. E ela nadou por muitos anos, e nessa entrevista ela contou que ela nadou por muitos anos e tal, e ela chegou a ser federada de clube, assim, ela levava a sério os treinos e ela adorava nadar, só que ela odiava competir. Só que no estágio que ela chegou dentro dos clubes onde ela treinava,
pro clube, ou o atleta ficava ali e competia, ou então ficava fazendo aula de hidroginástica, entendeu? Tipo assim, Sim. tu tinha que, enfim, né? Era uma via de mão dupla. Sim, e o próximo passo era competir. Isso, e ela começou a competir. E aí, o pai dela, muito orgulhoso, muito contente, começou a ir, obviamente, a assistir as competições. E é claro que, como uma pessoa que tá começando, ela não tinha as habilidades das pessoas que já estavam lá há mais tempo, e ela não ganhava sempre, não ganhava todas, várias vezes não ganhava, deu pra entender? E aí, o pai dela estar lá era assim. Era horrível pra ela se sentia super pressionada. Óbvio. Não por ele, mas era uma coisa assim, é a filha do fulano. Ai, olha ali, aquela ali é a filha do fulano. Enfim, eu entendo completamente isso. Nossa, deve ser horrível também. Só que ela disse que a pior parte era assim, sempre que o pai dela chegava na competição, eles convidavam ele pra entregar os troféus. Ai, sim. Entendeu? Tipo, o fulano tá aqui, tu entrega os troféus pra gurizada que ganhou. Legal, entendeu? Faz parte. Sim, legal pra gurizada também receber do cara. Mas tu imagina tu ter perdido a competição e tu ver o teu pai ali entregando o troféu. Obviamente, simpático, agradável, né? Claro, tipo... Sim. Ela não era em relação ao pai dela, mas eram as circunstâncias, até que ele parou de ir assistir. Mas isso eu acredito muito. E porque isso é uma coisa que o Nico também comenta. Que assim, tudo bem, olha, obviamente, ele... E eu acho legal esse discurso, porque na Fórmula 1 a gente tem muita oportunidade de ver esse discurso de Nepo Baby, né? Sim. Que tipo, ele tem muito orgulho de ser filho do pai dele, que pra ele, obviamente, é uma honra, não sei o quê. Mas eu acredito muito que num meio, tipo, a Fórmula 1, em que tem muito Nepo Baby, exista muito, tipo, isso assim... é o filho do fulano. Vou fazer de tudo pra ser melhor do que ele, sabe? Sim. Ele é o filho do fulano. Não, vamos cair em cima dele. Mas essa ordem também, às vezes, se inverte, né? Porque, por exemplo, o Schumacher e o Mick Schumacher, o Michael Schumacher e o Mick Schumacher... Sim. Não temos como comparar as vitórias de uma carreira e de outra. Sim, assim como o Jos Verstappen e o Max Verstappen. Só que o Jos acho que nunca venceu uma corrida, né? Ele nunca venceu. Eu acho que ele pegou, tipo, 2 pódios, uma coisa assim. Bem feito. Não, mas e é uma coisa, tipo assim, hoje talvez o Jos seja muito mais conhecido por ser o pai do Max Verstappen. O Jos nem lembra mais que era piloto, né, gente? Mas... Ele tá começando a criar a academia júnior do Jos, que agora essa criança que Ai, vem que ali, medo. Quem vai ser o próximo traumatizado? Não vai. Já falamos que a casa dos Piquet Verstappen é uma casa de reparação histórica. Isso aí, tipo Oscar. Mas Sim. aí, inclusive, o Jos Verstappen e o Schumacher foram colegas de equipe na Benetton. É verdade. Foi um ano que o Schumacher ganhou pela Benetton, 94 e 95. Ele era o tcheco do Schumacher. Sim. Ele era o Tcheco. O Tcheco ganhava corrida, Luísa. O que você tá falando? É verdade. Eu não vou botar o Tcheco. É verdade. E fazia publi. E como fazia? E eu não vou te deixar chamar ele o Alex Albon. Não vai me permitir. Não. O Liam Lawson. Vamos ver como é que vai ser o Liam Lawson nesse ano. Vamos ver, né, meus bens. O Liam Lawson é Nepo Baby? O Liam Lawson não é Nepo Baby. Inclusive, ele é muito frequentemente usado como um exemplo de uma pessoa, tipo, de origem simples. Eu sempre acho que ele é australiano, mas ele é neozelandês. Ele é né? do ladinho ali, né? Tipo o Bruce McLaren, também neozelandês. Será que é um bom presságio? Tem uma história legal da Nova Zelândia com a Fórmula 1. Ultimamente a gente tem, tipo, Brandon Hartley, umas coisas que não deu muito certo, enfim. Que foi bem na WEC depois, talvez tenha um futuro pro Liam. O Liam foi bem no DTM. Mas o Liam vai bem, é que ele é chato. O Liam, ele só não ganhou o DTM porque roubaram naquela temporada. Nunca mais assisti o DTM depois da temporada do Liam. Mas aí, roubaram muito feio. Mas enfim, era muito usado. Eu, inclusive, vi alguém comentando que o pai dele pegou um emprego de faxineiro em algum lugar. Só que eu ouvi alguém falando isso na internet, eu fui atrás, eu não achei mais ninguém falando disso. Então eu não sei se é fanfic, se é verdade. O que eu achei é que a mãe dele é dentista. Sim. E ele é muito usado como uma pessoa que não tem muitas condições de família pra que bancasse ele lá na Europa, né? Sim. Mesmo assim, segundo... Eu anotei minha fonte, olha, gente. O Essentially Sports, a família dele fez um investimento de aproximadamente 7 milhões de dólares na carreira dele. Com certeza o pai dele deve ter essa profissão honrada de ser um faxineiro. Então, assim, tudo bem. Com todo respeito, né, gente? Mas sim, assim, 7 o dia milhões. que um faxineiro conseguir fazer esse tipo de investimento pros filhos, poxa, as coisas vão ter melhorado muito. Exatamente.
E assim, aí aparentemente teve esse investimento de 7 milhões da família e tem 2 empresários muito ricos da Nova Zelândia que eles têm essa tradição de apoiar atletas neozelandeses e os 2 também, tipo, apadrinharam o Liam. Então é uma boa comparação com o Checo mesmo. Os empresários que apoiam. Porque o Pérez tinha. E o papai Pérez ficou super conhecidaço, mas depois do Pérez, ele se elegeu até deputado lá no México. Eu ia dizer, não lembro se era. Eu acho que sei era qual é o deputado. cargo parlamentar, mas ele se elegeu. Eu acho que é deputado. Mas assim. Mas é muita diferença quando a gente para de aí o Fulano não é Nepo Baby. Sim, mas tem 2 empresários que estão ali bancando o menino, sabe? Claro. Tipo, e bancando E que gente bom que tão. Não, e assim, olha, a gente vê, é muito fácil a gente perder a perspectiva. Porque, tipo assim, na real, no mundo da Fórmula 1, 7 milhões é muito pouco, né? Tipo assim. Gente, isso é uma coisa. Muito no mundo das pessoas normais. Não, é que. Mas assim. E parece assim, 7 milhões, 10 milhões. Parece que é pouco, né? Tipo, é difícil a gente ter essa noção de quantidade. Sim. Até porque muitos números não são abertos nesse sentido, né? Inclusive, deu toda uma função com a FIA agora, que eles tanto que não querem transparência, que o Mohamed Ben Sulayem vive mudando as coisas. Da FIA, eles mudaram altas coisas sobre as regras de transparência. Eles aproveitaram que tava todo mundo reunido prestando atenção na premiação da FIA e mudaram várias regras que agora, se alguém faz uma reclamação pra FIA, uma reclamação tanto fiscal, tipo de dinheiro, quanto de conduta, o comitê de ética da FIA, ele pode escolher se ele vai investigar ou não. Ai, pelo amor de Deus. Não é mais obrigatório. Parece compliance do corporativo. Assim, olha, eu já trabalhei numa empresa que, assim, na mesma reunião foi demitido o pessoal do jurídico e do compliance. E eu conheci a pessoa do jurídico. Não, foi do compliance que tu conheceu. Não! Ai! Então tu conheceu os 2. Uhum. Quem trabalha lá sabe o que aconteceu. Mereceu a demissão ou se mereceu? Conheci no lobby de um hotel fazendo check-in. Mereceu a demissão? Merecia, inclusive, mais coisa. Mas enfim, fica aí meu comentário. Mas outro que não é Nepo Baby é o Esteban Ocon. O Ocon, então, eu acho que ele é o principal nome de uma geração, assim, que ele ficou conhecidíssimo. E eu acho que o Drive to Survive também não é tão contribuiu. conhecido por não ser Nepo Baby. O Ocon tem muito mais essa marca. Então, o Liam, ele deu uma declaração recentemente que fizeram sabe aquelas listinhas meio Forbes, assim, tipo, os pilotos mais ricos. E o Liam era, tipo, o último da lista. E aí... Eu te entendo, Liam. Eu ia falar também. Ele deu alguma declaração porque dizia que, o valor líquido que ele teria seria, tipo, 1,5 milhões. Essa listinha foi o top da Brasil Sul do Liam. Foi tipo isso. E aí ele falou, gente, ali diz 1,5, mas na verdade é 0, que até hoje não ganhei dinheiro correndo como piloto. Ele deu... Isso aí, eu gostei. Eu achei ótimo. Isso já me aconteceu, Liam. Eu tava na eu vou quarta postar no série. TikTok esse vídeo. Posta. Eu tava na quarta série. E me ligaram pra minha casa um telefone fixo. Isso não existe mais hoje em dia. E a menina Se eu me tivesse falou em casa, assim, eu poderia pegar outro telefone fixo e ouvir a conversa. Eu não vou dizer que nunca fiz isso. A menina me disse assim, Luísa, eu queria saber se tu tem o top da Brasil Sul. Meninas porto-alegrenses da minha idade. A Brasil Sul era assim, o auge, entendeu? Era a Lululemon de vocês. Isso, era a nossa Lululemon. E aí eu falei, não tenho, porque a minha mãe me dizia que não era todo mundo, né? Ela falava assim, não tem que usar top nessa idade, não tem nada pra botar aí. E era verdade, ela falava isso. E aí, não tenho. Então nós estamos te colocando na lista das inferiores. Falei, pode colocar, porque eu não tenho mesmo. Não tem o que fazer. Então eu te entendo, Liam, nossa. A lista das inferiores, é isso aí, tadinho de ti do Liam. Não Mas vou te falar quem tá nas das superiores, o que aconteceu hoje em dia na vida. Tem isso, né? Não fez diferença. Mas... acontece. Mas a questão do Ocon é que ele também ficou conhecido. Eu acho que Drive to Survive ajudou um pouco com isso. Porque eles mostraram bastante, tipo, a família do Ocon e tudo mais. E uma história de superação é sempre uma história que costuma agradar mais. Que afeiçoa assim, mais né? o pessoal. É aquilo que a gente fala, quando a pessoa começa a ganhar na Fórmula 1, ela começa a ganhar hater também. Isso. Não é só a corrida que ela ganha. Assim como quando o Max começou a perder, começou a ficar mais afeiçoado também. Sim, pelas pessoas. o Lando, ele sempre teve haters. Nunca mais do que nesse último ano, por exemplo. Sim. Mas assim... o Lando, cada dia que passa, mais haters. Sim. Mas, tadinho. Tadinho, mostra a tua camiseta, Giovana. Gente, a moça não vende mais, tá? Eu já avisei. Gente, sempre que eu uso essa camiseta, o pessoal me pergunta. E eu sempre tagueava, mas um dia eu fui taguear e não achei mais. Aí a minha agora fechou. é item de colecionador, porque a minha é o Leclerc e o Sainz. Nossa!
isso aí é especial. Item de colecionador. Qualquer dia vai acontecer alguma coisa na corrida entre eles, eu vou vir no próximo episódio. Faz isso. Mas o Ocon, o pai dele era mecânico de carro, não de Fórmula 1, assim. Sim. De carro, não de Fórmula 1 é bom. Mas de carro Não. normal, Frota comercial. Fiat Uno. Enfim, vendeu a casa, vendeu a garagem, eles moravam, tipo, num trailer, numa caravana, numa coisa assim. Sim. Que eles usavam pra ir nas Muito corridas brasileiro isso. Achei uma coisa brasileiríssima. Eu achei americano isso, os americanos, tipo, também. do automobilismo que moram em trailer, em coisa e tal. Lembrando que a todos que eles são franceses. Sim. E aí, enfim, uma família que se sacrificou muito. Chegou uma hora, tipo, acho que era na Fórmula 3 do Ocon, que o Ocon, ele teve uma carreira júnior, assim, ó, ridiculamente ótima. Ele ganhava muito, ele era muito bom. E até hoje acho que é um piloto com muitos méritos. Mas enfim. Tô ansiosíssima pra ver ele nessa Haas aí. Eu acho que ele vai tirar leite de pedra dessa Haas. Mas e o Oliver porque a Haas não tá tão... Sim, mas o carro é um pouquinho melhor, um piloto que sabe fazer. E o Oli Berman não vai ficar muito pra trás, não. Que bom, assim que a gente Isso gosta. aí. Mas aí começou a acabar o dinheiro do Ocon. E aí que ele... Eu também entendo isso. Eu também te entendo, Ocon. E aí ele entrou debaixo da asa do Toto Wolff. Ele conseguiu que o Toto, ele é empresário do Ocon. Papai ama, papai cuida. Sim, o Toto, o nosso bilionário favorito. Não vou falar. Não vou dizer que é favorito, Não vou gente. falar favorito de Eu ninguém. não boto a mão no fogo por estranhos. Eu também não. Por estranhos bilionários, muito menos. Mas aí, entrou embaixo da asa do Toto Wolff. O Toto colocou ele na academia da Mercedes. E aí, então, ele, inclusive, depois que ele foi campeão da Fórmula 3, ele fez mais uma temporada de GP3, aliás. Qual foi a primeira equipe dele na Fórmula 1? Foi a Manor. Teve uma função que ele correu do TM também, que é carros esportivos e tudo mais, pela equipe da Mercedes. E meio que no meio do ano, no meio da temporada, puxaram ele pra Manor na Fórmula 1. Sim. Um exemplo de um cara que não tinha dinheiro nenhum realmente, porém no fim teve que ter dinheiro pra chegar na Fórmula 1, né? Sim, não teve como tirar da equação mesmo. Exatamente. Que passou muitas dificuldades. Teve que ter dinheiro, sabe? E assim, ó, e pensando num recorte nacional, a gente sempre vai Stock Car, vocês já sabem, né? A turma que já estava aqui ano passado lembra. Mas no ano passado, o pódio da Stock contou com um piloto que estava muito feliz, não frequentava o pódio sempre, nananana. E aí, a primeira coisa que ele falou na entrevista foi assim, eu acho que eu nunca vou esquecer disso. Ele disse que ele estava muito contente com o pódio, né, que era um trabalho da equipe toda e tal, enfim, mas que estava sendo uma temporada muito difícil para ele, porque eles estavam renovando o patrocínio a cada corrida. Vocês imaginam aí? Ele tipo não o Jack tinha Durham. nenhum contrato de patrocínio que durasse a temporada inteira. Era corrida por corrida. Então, assim, obviamente, um pódio seria uma coisa ótima, excelente desse ponto de vista, sabe? E aí, eu fiquei... é uma realidade muito diferente, entende? Não existe tu entrar na Fórmula 1 com um patrocínio que se renova semanalmente. Não existe isso, entendeu? É inviável. E aí... eu fiquei curiosa pra saber quanto custa, porque na Fórmula 1 a gente não consegue ter muito acesso aos números e tal. E aí eu fiquei curiosa pra saber quanto custava tu fazer parte de uma equipe de Stock Car. Porque eu pensei assim, vamos ver, né, em reais e tal, acho que... E a Stock esse ano, ela tem... o carro vai estar novo, não são mais os sedãs, agora vai ser a plataforma de SUV e tal. Eu vi essa função. Mas, além disso, tem uma equipe nova estreando no grid, o que me foi muito útil para essa pesquisa dos valores. Claro. E aí, quando eles foram anunciar essa equipe nova, que se chama Scuderia Bandeiras, que é do Attila Abreu, que é um piloto consolidadíssimo da Stock e tal. Então, já fica aqui a minha primeira observação de que é um piloto, dono de uma equipe, né? Mas isso na Stock é realmente bem mais comum do que em outras. E tinha uma época na Fórmula 1 em que a gente tinha vários pilotos que tinham suas próprias equipes. Hoje parece uma coisa inconcebível, né? Não, o Lance Stroll, coitado, né? Se a gente considerar que a equipe é dele, sim, coitado, pelo amor de né? Deus. Mas tudo bem, não é nem sobre isso. Mas esses dados que eu vou falar pra vocês, eles foram divulgados pela Vicar, que é parte do grupo Velocity de Investimentos e tal. Da galera do Bortoleto. Da galera do Bortoleto, que inclusive o Enzo Bortoleto, que é que trabalha e tal, né, que é o irmão do Bortoleto, deliberadamente abriu mão da sua carreira em prol da carreira do irmão. Então, assim, tem mais esse aspecto também, tipo assim, a família, olha, nós vamos precisar investir tudo aqui. Uma família, tipo, meu com várias filho, condições que teve que fazer essa... Fez essa escolha e deu certo, que bom que deu certo. Mas, assim, também tem esse outro critério. Sim. Porque é uma grana que sai de uma família pra uma pessoa só, enfim.
Fecha parênteses, né? É tipo a menina da medicina do TikTok dos 81 mil. Não é, né? Não, brincadeira, pessoal. Bom, mas, resumindo, falei tudo isso pra dizer pra vocês que o investimento inicial da equipe para ingressar na Stock Car foi de 10 milhões de reais. E 10 milhões, tá? Pra começar. Muito dinheiro. Não estamos falando de patrocínio, não estamos falando... Só pra dar entrada na equipe, tá? Pensa você na sua conta bancária 10 milhões, bastante dinheiro. Sabe qual foi a conta que eu fiquei fazendo? É. Quanto isso representa em relação a uma equipe de Fórmula 1? Nossa, 10 milhões não é nem o que um piloto gasta na Gente, categoria júnior 10 pra chegar lá. 10 milhões não são nem 3 milhões de euros. Ah, é de reais ainda por cima? São 10 milhões de reais. Se tu fizer a conversão pra euros ou dólar, acho que a moeda que eles usam é euro, né? É euro. Tipo, isso fica assim, ainda mais irrisório. Se é que 10 milhões de reais podem, em algum contexto, soar como irrisórios. Não, e eu, pensando no que a gente tava fazendo o roteiro desse episódio, eu dei uma pesquisada porque eu sabia que tava cada vez mais caro essa trajetória de um piloto até chegar à Fórmula 1, né? Porque... Pra quem não sabe, eles pagam. Ninguém ganha pra correr Fórmula 2, Fórmula 3. Sim. Mas assim... E esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Não tem como tem tu não outro pagar. caminho. E assim, eu vi uma reportagem de... Na verdade, era uma... O Ralf Schumacher tava falando numa reportagem que ele trabalha bastante com a Sky Alemanha, enfim. Que aproximadamente... Seria um valor de aproximadamente 15 milhões de euros. Um piloto, tipo, como kart... alguma Fórmula regional, Fórmula 3, Fórmula 2. Tá, então assim, 15 milhões de euros, quanto seria isso em reais? 80 milhões de reais para alguém piloto. de um piloto de uma categoria júnior. A gente tá falando de 10 milhões para uma equipe inteira ingressar em uma competição. Exato. Tipo assim, então, a Fórmula 1, os valores devem ser ainda maiores, né? Assim, sim. É uma coisa nababesca. Daqui a pouco a gente vai ver quanto é que vai dar a função da Cadillac. Aí a gente vai ter uma comparação boa. Quero ver se eles vão divulgar isso, né? Não, na íntegra não vai, mas o pessoal vai fazer uns cálculos muito loucos. Sim. Mas eles não falam direito nem bem os salários dos pilotos, né? não falam, não. É. Mas isso é uma coisa que eu fiquei pensando, porque a gente tava pensando, tá? Quem são os pilotos que não são Nepo Babies? Quem é o pessoal que não tinha dinheiro e chegou lá? E aí a gente pensa, o Hamilton, o Alonso, o Schumacher também, família simples, Vettel. Pô, é um pessoal... O Senna, com certeza. Tipo assim, ninguém, com todo respeito, ninguém morando embaixo da ponte, mas assim... Não, e longe disso, né? Mas longe também de ter que ter essas condições milionárias de agora. O cenário, ele inflou em todos os sentidos pro esporte, né? Sim, e aí eu achei eu fiquei pensando, eu queria ter um número também. Porque é difícil, muito a gente difícil. Não vê, né? E aí, o que eu achei? Eu achei uma entrevista com o pai do Vettel, que ele deu na última corrida do Vettel. Vettel, my angel. Quem tem a Vettel My Angel no seu explorar do Instagram? Pelo amor de Deus. Ela trocou a foto de perfil. É a maior fã do Vettel do Instagram, tá? Enfim, parênteses. Mas o pai do Vettel, o Norbert Vettel, na última corrida do Seb na Fórmula 1, Sebastian, desculpe. Eu já falei pra vocês. Ele comentou que no ano que o Seb foi começar a andar de kart, o investimento que ele fez naquele ano foi na época de 5 mil marcos. A Alemanha ainda era marco. Nossa senhora! Isso é pra vocês verem quanto tempo faz. Mas que isso seria equivalente a 2.500 euros na época, alguma coisa assim. Imagina. E aí eu achei um blog... aquele campeonato de drift era isso. Eu achei um blog de um tipo aí, carteiros da Espanha, uma coisa assim. Que é tipo assim, um ano de kart pra iniciante seria tipo 20 mil euros hoje em dia. Então, assim, bem básico. Sim, e isso inclui o kart? Inclui os deslocamentos? Então... Inclui estar lá e conseguir competir. Então, não vou saber te dizer, mas tem tudo isso, né? Porque é às vezes vai fazer uma festa, o preço do salão é um, mas se quer botar uma decoração é mais um. Eu sei, Luísa. Vai botar uma roupa nova é mais um. Sim, não, e a mesma coisa os pilotos. Por exemplo, um Lando Norris, que é inglês, ele não vai ter o custo, a família dele não vai ter o custo da família do Piastri, que é australiano, de manter ele em outro país. Que ele vai ter que estar na escola tal, que ele pode dormir na escola, sabe? É um custo que, tipo,
a família do Piastri tem, que a família do inglês não vai ter. Claro, é um custo variável. Mas eu achei também um artigo da Universidade de Lancashire, na Inglaterra, dos anos 90. Estão achando que é pouca bosta o Bifest. Estão achando que o Bifest não tem pesquisa. Falando que esse valor, que atualmente é de aproximadamente 15 milhões de euros por um piloto, tipo, fazer toda a sua categoria júnior até chegar na Fórmula 1, que na década de 90 isso variaria de 500 mil a 1 milhão de euros, esse valor. Que também é um valor alto, mas não chega nem perto. Então, tipo assim, olha, novamente, longe de ser um pessoal que não tem dinheiro nenhum, mas é outra coisa, sabe? Sim. É outra coisa, é um valor que honestamente um pessoal classe média alta da época podia bancar. Sim. Um pessoal classe média alta de hoje em dia não banca um menino num negócio desses. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, assim, eu gostei muito de poder ter essa perspectiva de valores, porque assim, não é tipo, tá, é inflação. Não é inflação, tá tudo mais caro, sabe? Sim. Mas sabe, eu tô pensando aqui, as patricinhas vão me entender. E os lancezinhos vão te entender? Ah, e daí não sei, né? Porque eles são mais alienados, né, gente? Brincadeira, gente. Brincadeira, Acho que a gente gosta falou. do Lance vê nossos stories. Mas eu tinha o sonho de ter uma bolsa de marca específica, de uma marca que não tinha loja em Porto Alegre, ainda não tem loja em Porto Alegre até hoje dessa bolsa. E, assim, eu idealizava, eu via as blogueiras usando. Era a bolsa dos sonhos. Era a minha bolsa dos sonhos. Até que, um dia, eu tive a oportunidade de viajar Pra um lugar que tinha loja. E eu vi a vitrine dessa loja e a bolsa estava lá. E eu vi ela. E eu vi pela vitrine, eu não tive coragem de entrar na loja. Obviamente, nunca comprei a bolsa, mas, gente, porque essas coisas são muito caras. E aí, depois, nessa mesma viagem, a gente entrou numa loja de departamentos e que aí eu vi a bolsa sem a vitrine. Eu só vi a bolsa. Sabe? Tava lá a bolsa na cor que eu achava bonita, a etiquetinha, assim, virada pra trás, quase que pra gente não conseguir ver o preço, sabe? Pra gente se apaixonar primeiro. E aí, eu nunca tive essa bolsa, mas eu pude vê-la pessoalmente. E, sinceramente, é uma bolsa. Ver a bolsa de perto, apesar de ter me deixado muito feliz, me trouxe essa perspectiva de que era uma bolsa. Entende? Ela era mais cara, ela era de marca, ela era do meu gosto. Ela era a mesma coisa. Mas ela era uma bolsa, sabe? E é claro que eu não tô falando sobre bolsas aqui, né? Mas eu tô falando de colocar as coisas em perspectiva e de conseguir trazer pra uma normalidade, claro. Tipo, colocar as coisas na realidade, sabe? Porque às vezes a gente fala 15, 7, 10 e a gente nem percebe mais que tá falando milhões, que tá falando em euros. Sabe? É uma coisa muito diferente. Parece que é uma coisa tão fácil. Mas o fulano conhecia o ciclano. Gente, como assim conhecia? Conhecia da onde? Como assim o amigo do amigo apresentou pro campeão mundial? E aí tu corta pra uma realidade, tudo bem, o fulano conhece o ciclano, mas aí tem 200 fulanos que conhecem 200 outros ciclanos. Isso. E são 20 vagas. Sim, então assim, às vezes também a gente falar sobre isso deixa as coisas, faz com que as coisas pareçam simples e baratas e especialmente acessíveis. E elas não são. Elas só são divertidíssimas. Não, eu adorei essa comparação que tu fez. Eu acho que assim, sempre que a gente começa a pensar, porque Fórmula 1, sim, tem a ver com dinheiro, todo mundo sabe que tem aquele estilo de vida, o galera mora em Mônaco, faz todas as funções, a gente sabe de tudo isso. Billionaires Beach Club. Sim, exatamente, meu sonho é estar no Billionaires Beach Club, vai ser que nem tu e a bolsa, eu vou chegar lá e ficar tipo, gente, isso aqui em Jurerê Internacional é a mesma coisa. Não é. Não é. Mas assim, mas esse é obviamente a gente sabe de tudo isso, mas parar pra pensar é outra coisa. Sim. E assim, às vezes tu pensa, tipo assim, a gente que acompanha a Fórmula 1, a gente sabe que custa muito dinheiro tu tá ali. Todo mundo sabe. E aí, uma hora, não demora muito pra gente entender também que, tipo assim, bom, precisa de dinheiro, mas precisa de talento. Sim. Porque se não tem talento, tu não aguenta aquele carro, eles te tiram, tem outro que tem o mesmo dinheiro que tu tem pra ficar no teu lugar que vai ser melhor do que tu, sabe? Tudo isso também. Mas chega uma hora que a gente repara que aí não é só o dinheiro, não é só o talento, tu tem que ter um pezinho na porta. Isso Fórmula 1, mas pra qualquer coisa da vida, pro trabalho, pra escola, pra tudo. Assim, então não é só o dinheiro, não é só o talento,
tem que ter o pezinho na porta junto. E essas 3 coisas, elas andam sempre juntas. Então, assim, não tem não ter o pezinho na porta, não tem tu não ter dinheiro, mas também não tem tu não ter talento. Tu tem que ter talento, porque é muito fácil a gente querer diminuir. Eu falando, é só isso, só aquilo. Tipo assim, ali todo mundo tem talento também, sabe? Assim como todo mundo tem dinheiro. E todo mundo teve em algum momento um pezinho na porta. Então, eu acho legal, porque às vezes é muito fácil a gente querer limitar. Não, mas o fulano merece muito. Tu vai tirar o merecimento do outro, então... Como é que a gente vai fazer? E quem não chegou não merecia? Exatamente! Então, assim, a gente vê, às vezes, muito piloto tomando hate. Ai, não, fulano, tu tá lá porque tem dinheiro. Piloto tomando hate? Ué, que estranho. Como Onde é que tu assim? vê isso? Ou fulano não tem talento. Não, pera lá, ele tá ali. Ele não ia segurar aquele carro ali, enfim, sabe? Ou então ia correr uma corrida e, tipo, não, tchau pra ti, sabe? Sei lá. E tem que ter um pezinho na porta. Então tem, tipo, o fulano coitadinho, né? Olha, foi lá só muito esforço e reconheceram o talento dele. Tem que ter dinheiro, tem que ter o pezinho na porta, tem que ter talento. É um combo e não tem como não ter tudo isso pra chegar ali. E é muito legal a gente ter essa perspectiva também, pra também não... Porque a gente adora criar a historinha da Fórmula 1, e as historinhas são muito boas, eu adoro criar elas, sou fanfiqueira, já falei pra vocês. Mas assim, pra gente entender também que não é tipo, o fulano 100% não merece, ou o fulano 100% merece e não tá lá, sabe? Sim. Enfim, acho legal. E depois desta reflexão edificante... Gente, super... Falando Amei. em bilionários, você já esteve no Bilionário Beach Club? Conte pra Essa gente. coisa assim, né? Ai, sabe qual é o meu sonho? Ai, qual? O meu sonho... Era meu sonho. Tu no Bilionário Beach Club com a tua bolsa. Não, aí tu imagina. Chegam os novos vizinhos, Carlos Sainz e Alex Albon. Sim. Não é que eles são novos vizinhos, né? Que agora eles são novos colegas só, mas vizinhos. Vizinhos são eles já confiantes. eram. Será que vai ter tipo uma jantinha lá no... Ai, o churras! Uhum. Quem que tem cara de quem faz churrasco melhor? O Carlos Sainz ou o Alex Albon? Ai, o Carlos Sainz. E já fica esse como minuto Carlos Sainz, senão nós vamos... Não, tô brincando, não teve hoje, gente. Mas é um Nepo Baby também. Ai, eu preciso de um minuto Fernando Alonso pra não ser Mas tu já falou do Alonso. então tá falado então, gente. Ó, mas o Alonso não é Nepo Baby. Não, o Alonso, inclusive... Ah, é o Alonso, Hamilton, Senna, quem mais tu tinha dito que não era? O Schumacher, o Vettel... o Schumacher pai, né? O outro é Nepo Baby. O Schumacher pai foi a última geração. Tomara Mas, que isso seja pra nós também, né? Os nossos filhos sejam Nepo Baby. Ai, eu ia adorar. A última geração que não foi Nepo Baby. As irmãs do Bifest. Ai, eu gostei. Ai, achei tudo. Tudo. Mas assim, o Alonso, inclusive, tem uma entrevista daquelas coisinhas que ele faz no YouTube da Fórmula 1, que eles falam assim, sua primeira memória da Fórmula 1, sua primeira recordação. Boletos. Aí tem tipo assim, o Lando falando, vê o Hamilton correndo na McLaren. Tipo, isso foi anteontem, sabe? E aí, o Alonso falou que quando ele era criança não transmitia a Fórmula 1 na Espanha. Que ele só conseguia ver os carros correndo. Aí já começa a música dramática. Sim. E aí ele sempre gostava de esperar pra ver o noticiário das 8 da noite. Nacional. Isso aí, da Espanha, que eles sempre mostravam, tipo, rapidinho uns clipes da corrida, porque eles não transmitiam na época. Mas então eu vou fazer um minuto Carlos Sainz. Porque o Carlos Sainz, ele quis ser piloto de Fórmula 1 por causa do Alonso, que o Alonso tá lá há 455 mil anos. Sim. E o Carlos Sainz... Cadê o carrinho dinossauro? Não, a gente compra... Não vou nem falar isso pra vocês, que já tá acabando o episódio. Mas a história que o Carlos Sainz conta é que... aí ia ter o grande prêmio na Espanha. E aí o pai dele falou assim, vamos lá, meu filho, papai te leva. E o gurizinho amou, né? Imagina uma criança e todo aquele acesso, etc. Sim, o Carlos Sainz como um bom Nepo Baby, né? O papai podia levar ele lá pras coisas. Gostou, o papai compra. Isso aí. E eu lembrei do Papa Pay. Papa Pay, isso aí. E aí... ele chegou lá, ficou encantado, amou, conheceu os pilotos. Imagina, uma criança que pôde conhecer o Alonso, lá. Sim, conheceu o Schumacher. Aí, pronto, né, gente? Chegou em casa e falou assim, pai, é isso que eu quero. E aos 8 anos de idade, o Carlos Sainz Sênior fez o quê? Então tá, meu filho, nós vamos ver o que precisa pra tu fazer isso aí. O final da história, vocês já sabem. Smooth Operator. Na Williams. Ai, pessoal, mas eu acho que por hoje vamos fechar por aqui.
Vamos lá. A gente espera que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem nos ouviu até aqui. Nos acompanhe nas outras redes sociais. Nós somos o BeFast Podcast em todas elas. Não esqueçam de avaliar o nosso podcast no Spotify. Se estiver no YouTube, convidamos você a curtir o episódio, também se inscrever no nosso canal. Agora que a gente tá gravando, a gente tá com quase 1000 inscritos. Vamos ver como é que a gente tá. Ai, meu Deus do céu. Estamos ansiosos. Vai dar tudo certo, pessoal, mas muito obrigada. Tomara que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio, o que vocês pensam sobre esse tema. A gente vai adorar conversar com vocês nos comentários. E é isso! Até quarta-feira da semana que vem ao meio-dia. Um beijo! Tchau!